Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre um prazer ter você por aqui, né? Vamos iniciar, né, os nossos trabalhos nessa semana, segunda-feira, dia 9 de março, véspera do aniversário do titio, hein? É, meus amigos, amanhã o titio vai ficar mais velho, né? Então, quem quiser me mandar um parabéns, eu vou aceitar, tá? Não precisa de presente. Eu não sou materialista. Só um parabéns. Manda um parabéns que é nóis, tá? Enfim, também, se não quiser mandar também, tá tudo certo. Também não vou ficar mendigando parabéns, né? Quem for de bem, os de boa índole, irão me mandar parabéns. Os que não mandarem, eu já vou saber, né? Que, né? Possuem índole duvidosa. Enfim, vamos aqui trabalhar, né? Vamos parar de falar de besteira, falar de aniversário, que não é pra isso que você clicou nesse vídeo. Você clicou nesse vídeo pra saber sobre a rodada de ontem da NBA, não foi? Então vamos falar sobre a rodada de ontem, sobre a rodada de domingo. Boa rodada, hein? Boa rodada. Alguns bons jogos movimentaram o domingo de basquete. E aí nesse vídeo, nesse episódio, vamos passar por cada um deles. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo, que é sempre importante, né, para ajudar o projeto a se expandir cada vez mais, né? E vamos lá, roda a vinheta e vamos começar. Antes, é importante lembrá-los, né, da parceria do canal Swish TV BR com a Centauro. Seguimos firmes com a mamãe Centauro. E graças a essa parceria, eu posso oferecer a vocês um ótimo cupom de desconto, né? Um cupom de 10% de desconto. E qual cupom é esse, Luiz? Cupom Swish10, meu amigo. Você vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos que são, né, infinitos. Tem tudo na Centauro. Dá uma olhadinha. Viu um produto que te interessa? Gostou de um produto? Clica nele, confere para ver se ele é vendido e entregue pela Centauro, isso é muito importante. Caso seja, você bota o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, que aí você consegue 10% de desconto, que é bastante coisa, tá? 10% de desconto é coisa. Ajuda pra caramba. Então vai lá na Centauro, bota o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria. E vamos lá, vamos aqui começar o programa. Começar falando sobre o jogo que abriu o Domingão de Basquete, que foi Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, né? Segundo jogo de Jason Tatum, depois da sua emocionante estreia na temporada, né? Depois de quase 300 dias fora, por conta da lesão que ele sofreu temporada passada lá no Madison Square Garden. Lesão feiaça, né? Ruptura de ligamento, né? O Aquiles, enfim. Depois de quase 300 dias fora, o Tatum voltou na quinta-feira. Foi quinta ou sexta? Foi quinta, né? Voltou na quinta-feira contra a Dallas. Fez um bom jogo, né? Flertando com o triple-double. Ainda fora de ritmo e tal, mas foi um bom jogo do Tatum. Foi um bom retorno. E aí ontem ele foi pro seu segundo jogo, enfrentando o Cavaliers fora de casa. E de novo jogou bem, tá? Eu até achei o jogo dele de quinta até um pouco melhor do que o jogo de ontem, tá? É que também o adversário era melhor, né? O Cavs é bem melhor do que Dallas, então tem essa questão. Mas não que tenha sido um jogo ruim do Tatum, muito pelo contrário, ele meteu 20 pontos, né? Foram 20 pontos, bem na defesa. Mas eu acho que o jogo de quinta, até por se tratar de um adversário mais fraco, acho que o Tatum jogou, sei lá, enfim, foi mais participativo, digamos assim. Mas ontem ele foi bem, foi um bom jogo dele, e foi um ótimo jogo do coletivo, né? A vitória do Celtics por 109-98 se deu pelo ótimo desempenho coletivo, né? Foi um Jaylen Brown metendo um 23-9-8,
Foi o Pritchard vindo do banco entregando um 18-7. Foi o Baylor Sharman tendo um impacto gigantesco vindo do banco. Né? O moleque meteu 16 pontos com 10 rebotes vindo do banco. Né? Então, foi um grande jogo coletivo do Celtics que culminou nessa ótima vitória fora de casa. Ao mesmo tempo, né? Que foi uma atuação bem fraca do Cavs, né? Com exceção do Mitchell e do próprio Evan Mobley, né, que combinaram para 54 pontos, cara, a atuação do Cavs deixou bastante a desejar, né? Ofensivamente, muito previsível, né? Claro que a defesa do Celtics é muito boa, né? Mas o ataque do Cavs, muito previsível. Primeiro tempo mesmo, muita bola de 3 e pouquíssima variação de jogada, o que facilitou o trabalho do Celtics, até porque o Cavs teve um desempenho horrível no perímetro, né? O Cavs chutou para 29% para 3, né? Então, muita previsibilidade no ataque e defensivamente, né, a defesa não conseguiu fazer muita coisa contra o Celtics. Teve alguns bons momentos ali no segundo tempo, né? Mas no geral foi um jogo muito bem controlado por Boston. Cara, pô, no segundo quarto, gente, o Cavs marcou 10 pontos, pô. 10 pontos, gente. Foi uma coisa assim, muito fraca. O banco do Cavs também, horrível, né? Inclusive, eu acho que o grande X-Factor de ontem, além do desempenho ruim do Cavs no perímetro, desempenho péssimo no ataque, foi o banco, cara. O Sharman sozinho fez mais pontos do que o banco inteiro do Cavs. Então esse foi um fator bem determinante para o resultado, que foi a vitória do Celtics, segunda vitória desde a volta do Tatum, 17ª vitória nos últimos 22 jogos, né? Pegando esse recorte dos últimos 22 jogos, o Celtics é dono da segunda melhor campanha nesse período. São 43 vitórias na temporada, apenas 21 derrotas, e a diferença pro Pistons caiu, né? Até por conta da derrota do Pistons ontem. A diferença dos dois agora é de apenas 2 vitórias, né? Então o Celtics encosta ainda mais no líder Pistons. E o Cavs sofre uma derrota, né, complicada. Mesmo com ontem era um cenário bom pro Cavs, né? Porque o Knicks perdeu. Se o Cavs ganhar ontem, eles diminuiriam a diferença para apenas uma vitória do Knicks, né? Então foi uma chance desperdiçada e dentro de casa, né? O que deixa tudo, né, ainda pior. 25 derrotas pro Cavs na temporada, 43 vitórias do Celtics. Por falar no Knicks, né? O Knicks foi completamente dominado pelo Lakers ontem. Uma atuação muito boa da defesa do Lakers. Inclusive uma das melhores, se não a melhor atuação defensiva do Lakers na temporada. Né? Surpreendentemente, o Lakers conseguiu defender bem, muito bem. Né? Limitou o Knicks a apenas 97 pontos. Né? O aproveitamento do Knicks nos arremessos foi ridículo. Né? Ridículo, com exceção do Towns e do Brunson. Nenhum outro jogador do Knicks teve um desempenho bom no ataque. Né? O Mikal Bridges foi horroroso. Jogou quase 30 minutos e não conseguiu uma cesta. Ele não pontuou. Né? Ridículo, Mikal Bridges. Anunoby também não fez muita coisa. O banco também não foi lá produtivo. Perímetro do Knicks horrível. Bola de 3 ontem não caiu de forma alguma. Né? Tijolou tudo. Muito mérito da defesa do Lakers. Teve também muito da tarde horrível que o Knicks estava. O Knicks estava horrível ontem. Mas o Lakers a defesa do Lakers foi muito importante nisso. Tá? Não dá pra tirar mérito da defesa do Lakers, que fez um trabalho muito bom. Inclusive forçando turnovers. Forçou muito turnover em cima do Knicks. O próprio Brunson cometeu 7 ou 8 turnovers. Então a defesa do Lakers ontem foi excelente, cara. Né? E aí vale destacar muito o Marcus Smart, que foi horrível no ataque. Ficou 1 de 10 nos arremessos. Mas na defesa o Marcus Smart foi gigante, cara. Gigantesco na defesa, foi muito bem. Tanto que com ele em quadra, o Lakers venceu o Knicks por 27 ou 28 pontos. Ele teve o melhor plus-minus do Lakers ontem. Mesmo chutando 1 de 10. Né? Mostra o quão impactante ele foi na defesa. Foi muito bem na defesa.
O Lakers, no geral, defendeu bem e merecidamente saiu com a vitória de ontem. Individualmente, na parte ofensiva, o Luka foi o grande destaque com 35 pontos. Né? Mais um jogo de 35 pontos do Luka, ele que lidera a temporada em jogos de 35 pontos. Austin Reeves também fez um jogo absurdo. Né? Ele e o Luka carregaram o ataque ontem. Ataque esse que não tinha o LeBron. Segundo jogo seguido que o LeBron fica fora. Inclusive, as narrativas de que o Lakers é melhor sem o LeBron ontem voltaram com tudo, né? Voltaram com tudo. Tem até uma estatística. Eu não vou me lembrar o número certo, mas, salvo engano, nessa temporada, Luke e Reeves jogando sem o LeBron venceram 9 jogos e perderam 1 ou 2 só. Acho que 1 ou 2 só. Então de fato existe essa narrativa. Eu particularmente não corroboro com essa narrativa. Eu jamais vou achar que um time é melhor sem o LeBron do que com ele. Jamais. Mas, pra galera que defende essa narrativa, o jogo de ontem e o retrospecto na temporada corrobora com ela. Eu não consigo concordar que um time é melhor sem do que com o LeBron. Não consigo. Mas quem acha isso tem munição aí pra argumentar. Então, enfim. No fim do dia, o que vale é a vitória. Vitória importante pro Lakers. Lakers que dos últimos 6 jogos venceu 5. E ontem, uma das grandes vitórias do Lakers aí na temporada. Pô, enfrentando o Knicks. Knicks completo, tá? Knicks completo. Brunson, Mikal, Anunoby, todo mundo jogou. E o Lakers foi lá, sem o LeBron, e dominou. Foi realmente um jogo muito dominante do Lakers. O quarto período do Lakers foi bom? Não, foi um quarto período ruim. Né? Um quarto período onde o Lakers perdeu por 28-22. Um quarto período onde o Lakers chegou a errar 10 arremessos seguidos. Então foi um quarto período ruim. Mas tirando o quarto período, o jogo em si do Lakers foi muito bom. E merecidamente saíram com a vitória. Aí a gente teve o Detroit Pistons perdendo mais um jogo. Né? Pistons que vive seu pior momento na temporada. Acho que dá pra gente falar isso. Né? Ontem enfrentando o Miami Heat em casa, né? Não, fora de casa, perdão. Enfrentando o Miami Heat fora de casa no Casillas Center. O Pistons sofreu a sua 4ª derrota seguida. Né? Derrota por 121-110. Jogo muito forte do Miami Heat, tá? Jogo muito forte. O Heat que, né, chegou ontem à sua 5ª vitória seguida. Entrou na zona de classificação direta para os playoffs. Entrou no top 6 do leste. Jogando muita bola, né? Com Bam Adebayo metendo 24-9-6. Com o Tyler Hero metendo 25 pontos. Inclusive, grande fase do Tyler Hero. Jogando muito bem. Com o Jaime Hacks metendo 19 pontos. Então foi um puta jogo do Heat e mais um jogo muito fraco do Pistons. Nessas últimas 4 partidas do Pistons, cara, deixaram o torcedor bem preocupado. Porque para além dos problemas ofensivos que esse time vem apresentando, o que já era esperado, né? Até o torcedor mais otimista do Pistons sabe das limitações desse ataque. Né? Que é um ataque 100% dependente do jogo de dupla do Cade e do Duren. Basicamente é só isso que o ataque do Pistons tem. É pick and roll, Cade e Duren. Porque não tem espaçamento, não tem movimentação de bola, é os dois, tá? Então, problemas ofensivos já são frequentes em Detroit. Detroit não ganha pelo ataque. Detroit ganha pela qualidade do Cade, pelo bom jogo de dupla com o Duren, e especialmente pela defesa, que é uma das melhores defesas da NBA. Só que nos últimos 4 jogos, nem a defesa tá boa. A defesa do Pistons tá muito abaixo nos últimos jogos. E ela tá abaixo, especialmente naquilo que ela vinha mais se destacando, que era na agressividade. Né? O Pistons chegou onde chegou até agora pela agressividade da defesa, pela fisicalidade. Às vezes, um pouco acima do tom, sim. Mas é o estilo do Pistons. Nos últimos jogos, o Pistons perdeu isso, cara. O Pistons não tá sendo mais agressivo, não tá sendo mais físico, tá defendendo, vou falar, tá defendendo até de forma meio soft. Eu não sei o quanto que a lesão do Al-Star Thompson tem impacto nisso, né? O Al-Star Thompson se machucou e desde ali a defesa caiu bastante.
Mas até antes da lesão do All-Star Thompson, já dava pra perceber uma queda na intensidade da defesa do Pistons. Então é um time que, além de estar perdendo e de estar vendo o Celtics cada vez mais encostando, o Pistons, jogo após jogo, vai perdendo a sua identidade. Tá perdendo a sua identidade defensiva, a sua cultura defensiva. Tá perdendo isso. E se o Pistons perder isso, cara, não vai sobrar nada. Porque, repito, o ataque de Detroit é um ataque extremamente previsível e limitado. Se Detroit parar de ter uma defesa pica e começar a depender do ataque para ganhar jogo, é questão de tempo para perder a liderança, tá? É questão de tempo. Porque enquanto você tá vendo o Celtics em ascensão, você tá vendo o Pistons no seu pior momento na temporada. Então, ou o Bickerstaff dá um jeito de retomar a identidade defensiva desse time, a identidade física desse time, ou o sonho da Seed 1 vai escapar pelos dedos de Detroit, cara. Uma Seed 1 que há pouco tempo atrás era vista como quase garantida pela vantagem que o Pistons abriu e pelo basquete que o Pistons vinha praticando. Hoje, bicho, a realidade é que é muito mais possível daqui uma semana a gente estar falando de um Pistons Seed 2 do que de um Pistons se mantendo na Seed 1, sabe? Então, enfim, é um momento complicado. Ontem foi mais uma derrota complicada e o que mais preocupa é isso, cara. É perder identidade, cara. Perder jogo, beleza, acontece. Agora, perder identidade é foda. Perder identidade é foda. Enfim. 18ª derrota do Pistons na temporada, 4ª derrota seguida e 36ª vitória do Heat, 5ª vitória seguida. Aí a gente teve, né, o Raptors ganhando do Dallas, 122-92, né, grande jogo do RJ Barrett, 31 pontos pra ele. O Pelicans venceu o Washington Wizards, 138-118, né, grande jogo do Trey Murphy e do DeJounte Murray, que voltou muito bem de lesão. DeJounte Murray que é outro que ficou mó tempão fora por conta de lesão de Aquiles também, né, se não me engano. Voltou bem, tá? Pegando aqui os últimos jogos do DeJounte Murray, desde que ele voltou de lesão, ele marcou 13 pontos contra o Golden State, 17 contra o Jazz, 17 contra o Clippers, 15 contra o Lakers com 8 assistências, 15 contra o Suns e ontem foram 19 pontos com 6 assistências contra o Wizards. 6 rebotes, perdão. 19 pontos com 6 rebotes. Então ele é outro que voltou bem de lesão e viva a medicina, né? Viva a medicina esportiva que cada vez mais salva a carreira de jogadores, né, cara? Né? Claro que o caso do Tatum é o que mais chama a atenção, mas, cara, o do DeJounte Murray também é impressionante, cara. Do DeJounte Murray também é impressionante. Então, viva a medicina! Olha aí que coisa maravilhosa. Então a gente teve esses dois resultados. Aí a gente teve o Magic passando por cima do Bucks, né? 130-91. Paulo Banchero com um ótimo jogo. 33 pontos pro Banchero. Banchero que, inclusive, vive também seu melhor momento na temporada, tá? Em meio à sequência de 4 vitórias seguidas do Magic, Banchero tá jogando muito bem, tá? São 4 vitórias seguidas, 10 nos últimos 14 jogos, e nesses 10 jogos, né, desde a volta do All-Star, Banchero tá com média de 26 pontos, 9 rebotes, 5.7 assistências, chutando pra 51% no geral e 34 pra 3. Desses 10 jogos pós-All-Star, Orlando venceu 7, com o Banchero sendo o grande destaque. Então, Banchero que vinha tendo uma temporada muito oscilante, né, inclusive bastante criticado, desde a pausa pro All-Star, ele tá mantendo um nível muito alto. E, consequentemente, Orlando vive seu melhor momento na temporada também, né? Então, muito bom ver o Banchero bem, eu gosto muito do Banchero. E muito legal ver o Magic aí, né? Finalmente dando uma engrenada na temporada. Banchero que, inclusive, 9º jogo de 30 pontos dele na temporada, tá? Importante pontuar. Aí a gente teve um outro atropelo, né? Esse num palco bem maior, que foi o atropelo do Spurs pra cima do Rockets, né? No clássico texano.
San Antonio foi extremamente dominante, né, cara? Uma vitória por 145-120. Um jogo onde o Spurs dominou do minuto 1 ao minuto 0. Em nenhum momento o San Antonio perdeu o controle do jogo. Ofensivamente, foi... Acho que dá até pra dizer que foi a melhor atuação de San Antonio na temporada, na questão ofensiva. Defensivamente, o Spurs também foi bem, mas tomou 120 pontos, né? Então, assim, não foi uma masterclass da defesa do Spurs. Foi uma boa defesa, mas não foi masterclass. Agora, ofensivamente, aí sim foi uma masterclass de San Antonio, cara. Assim, todo mundo jogando bem. Todo mundo jogando bem. San Antonio... Os 145 pontos que San Antonio marcou ontem foi a maior marca do time na temporada, tá? As 21 bolas de 3 que San Antonio matou ontem, sim, 21 bolas de 3, também foi a maior marca na temporada. San Antonio teve 5 jogadores com 19 pontos ou mais, cara. Teve Stephen Castle marcando 23, Darren Fox marcando 20, Dylan Harper marcando 19 com 6 assistências, isso vindo do banco. Keldon Johnson marcando 20, também vindo do banco. E teve ele, né? Victor Wembanyama com uma atuação de 29 pontos. 29. Jogou pra caralho, né? Fora os 4 tocos que ele meteu. Então, assim... Foi um amasso. Em resumo, foi um puta amasso de San Antonio. San Antonio que chegou ontem a sua 15ª vitória nos últimos 16 jogos, né? Melhor campanha da NBA nesse período de 16 jogos. São 23 vitórias nos 31 jogos desde a virada do ano, também a melhor campanha da NBA no período. 47 vitórias na temporada, segunda melhor campanha da liga e cada vez mais próximo do OKC e cada vez mais próximo de terminar, né, depois de 10 anos, com uma campanha de 50 mais vitórias. Né? Então, assim, é uma temporada mágica para esses Spurs, que tá muito melhor do que era esperado, a verdade é essa. Acho que nem o torcedor mais otimista de San Antonio esperava o time sendo o que tá sendo. Sabe? Eu acho que o torcedor mais otimista enxergava um Spurs brigando por um top 5 na conferência, talvez um top 4. Se ele fosse muito otimista, ele projetaria um top 4. O realista estava trabalhando com um top 6. O mais pessimista, talvez até com um play-in. Eu admito, cara, eu tinha algumas dúvidas sobre esses Spurs. Na minha projeção, eu coloquei San Antonio brigando por play-in. Por quê? Porque eu achei que, pô, um time muito novo ainda, vai demorar um pouquinho mais pra desabrochar. Só que os caras, mano, eles deram um salto de evolução inacreditável. Inacreditável. A gente tá falando de um Spurs que hoje tem que estar na conversa de título, tá? Ah, Luiz, mas no playoff a falta de experiência vai pesar. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas hoje não dá pra você falar de favoritismo sem citar a segunda melhor campanha da NBA. Sem citar um time que, enfrentando as melhores campanhas da temporada, dominou. Dominou. Fez o que fez contra o OKC nos 5 jogos que fez, ganhou 4. Venceu Detroit 2 vezes. Venceu Boston, venceu Houston. Entendeu? Então, assim, você quer falar de favoritismo? Você tem que falar de San Antonio. Você tem que falar de San Antonio. Entendeu? Então, ontem foi só mais uma das gigantescas atuações que esse time tem na temporada. Repito, ofensivamente foi o melhor jogo que San Antonio fez, tá? Melhor jogo. E esse cidadão chamado Victor Wembanyama, ele é... Cara, é muito apelão, bicho. É muito apelão. Nessa sequência de 16 jogos, onde San Antonio venceu 15, o Wemby tem média de 23,6 pontos, 11,2 rebotes, com quase 4 tocos de média, cara. Jogando menos de 30 minutos por noite. Sabe, ele... Ah, cara, ele é assustador, mano. Ele é assustador. Cara que, desde a parada pro All-Star, tem 45 tocos, mano. Sabe quantos tocos tem um segundo desde o All-Star? 17, que é o Derrick White, mano. Assim. Ele é bizarro e o entorno dele é fantástico, sabe? Realmente deixaram o Spurs dar um time pro Wembanyama.
Agora arquem, né, com as consequências disso, né? Sobre Houston, é chover no molhado. É um time mal treinado. O Ime Udoka é um dos técnicos mais limitados que a NBA tem. É um cara que não consegue achar alternativa, né? Ontem mesmo, no que ele mais se propõe a fazer, que é entregar uma boa defesa, nem isso conseguiu. Nem isso conseguiu. A defesa do Houston ontem foi uma piada, né? Como diria Rafinha Bastos, uma piada, velho. Uma piada. Piada a defesa de Houston. Foi totalmente triturada por San Antonio, né? E apesar do ataque ter produzido seus 120 pontos, cara, um ataque extremamente previsível também, cara. Sabe o que San Antonio fez ontem na defesa? Eu até falei ontem no vídeo. San Antonio fez uma coisa na defesa. Deixou o Embi ali no garrafão pra distribuir toco e ficou dobrando em cima do Duran. Foi isso que o Spurs fez o jogo inteiro. E deu certo. Ah, Luiz, mas tomou 120 pontos. Mas ganhou por 25. Chegando a abrir 30. Então, assim, não é difícil, cara, ganhar de Houston. Se você é um time minimamente organizado, você consegue ganhar de Houston. Por quê? Porque Houston não é isso. É um time que não tem organização, é um time que não tem ideia, é um time que não tem padrão de jogo. É um time onde o melhor jogador ofensivo não é envolvido no ataque. Entendeu? É o time que tem um armador que claramente faz as coisas fluírem, que não é mantido em quadra, porque o técnico ele não tem competência suficiente de armar uma defesa que proteja esse armador. Então, cara, é um time que, todo respeito, cara, vai cair na primeira rodada. Eu venho falando isso há um mó tempão. Se não demitir o Udoka, o futuro do Houston é muito claro. É cair na primeira rodada. Entendeu? Então, assim, ontem eu não tinha nenhuma dúvida sobre quem ia ganhar o jogo. Nenhuma dúvida. San Antonio ia ganhar. A minha dúvida era, vai ser blowout ou vai ser um jogo minimamente disputado? Foi blowout. Foi um domínio completo do San Antonio, que vive seu melhor momento na temporada, voando baixo. E, pelo amor de Deus, o OKC ganha hoje de Denver pra não deixar esses caras encostarem mais. Porque se deixar... Complicado. E vou te falar, hoje pra Oklahoma é fundamental ter mando de quadra. Porque se rolar um duelo contra San Antonio no playoff, se o Thunder não tiver o mando de quadra, vai ficar difícil. Já vai ser difícil de qualquer jeito. Porque lembrando, o San Antonio ganhou do Thunder 4 vezes na temporada. Sem mando, fica ainda mais difícil. Então, pro Thunder manter essa seed 1 é fundamental. Fundamental. Inclusive, hoje temos Thunder contra Denver. Jogaço que pode marcar, e provavelmente vai marcar, o momento onde o Shea irá empatar com o Will Chamberlain com a maior sequência de jogos marcando 20 pontos na história da NBA. Hoje o Shea deve vir para 20 pontos, nem que ele tenha que cavar 82 faltas. E vai ser um momento histórico, que obviamente vai ter cobertura do canal. Mais tarde eu venho aqui para falar sobre esse jogo, tá bom? Então, sobre Spurs e Houston é isso. Pra gente encerrar, galera, passar rápido sobre os últimos jogos. A gente teve o Blazers vencendo o Pacers por 131-111. Grande jogo do Scoot Henderson, que teve seu melhor jogo desde que voltou de lesão. 28 pontos pro menino Scoot, com 6 assistências e nenhum turnover, né? Jogo muito bom do Scoot Henderson. A gente teve o Kings vencendo o Chicago Bulls por 126-110. Ótimo jogo do novato Maxime Rinot, que ontem conseguiu sua terceira atuação de pelo menos 25 pontos na temporada. Foram 26 pontos, 11 rebotes com 3 tocos. Muito boa a temporada do Rinot, que só não tem mais jogos de 25 pontos do que o Knippel, Cooper Flag e o Edcombe, né? Isso considerando os novatos, né? Tirando esses 3, ele lidera os novatos em jogos de 25 pontos, né? Só para registrar, com o Knippel tem 14 jogos de pelo menos 25 pontos, Cooper Flag 13 e Edcombe 8. Um outro destaque nesse jogo foi o Westbrook, tá? O Westbrook ontem conseguiu um triple-double de 23 pontos, 11 rebotes, 12 assistências com nenhum turnover. Esse foi o triple-double de número 208 dele na carreira e de número 5 na temporada.
E no último jogo da noite, no último jogo do domingo, a gente teve o Phoenix Suns vencendo o bonde do Abelhudo. Bonde do Abelhudo perdendo mais uma. Phoenix Suns jogando em casa, venceu o Hornets 111-99. Grande atuação coletiva, mas com destaque especial para o Devin Booker, que veio para 30 pontos e 10 assistências. Para além dele, Colin Gillespie veio para 24 pontos e Jalen Green também 24 pontos. Jalen Green engatando uma sequência boa de jogos, né? Phoenix Suns venceu o quarto dos últimos 5 jogos, subiu para 37 vitórias na temporada e segue vivo por uma vaga direta nos playoffs, tá bom? Galera, é isso, viu? Obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira. A gente se vê mais tarde, né, onde iremos falar sobre Denver e OKC. E se tiver algum outro jogo, né, bizarro hoje, eu venho aqui falar também. Mas o foco vai ser Denver e OKC. Mas esse Knicks e Clippers vai ser interessante também, hein? Talvez eu venha falar sobre esse jogo também. Enfim, fica aí no aguardo, ativa a notificação pra não perder nada. Amanhã a gente volta com o Switch TV Show. Amanhã a gente também vai ter vídeo de resumo do mercado da NFL. Tem muita coisa rolando na NFL hoje. Inclusive, Kenneth Walker é de Kansas City. Kansas City consegue o MVP do último Super Bowl. Contratação que me deixa muito feliz, tá? Muito feliz. Mas amanhã eu venho para falar sobre todas as contratações, todas as movimentações da NFL. Fica ligado para não perder. Saiu hoje episódio novo da nossa série da Selenete. Se você não viu, vai assistir. Bem bacana também. E é isso, galera. Obrigado a todos. Tamo junto. Grande beijo e tchau.